Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Cara, dando um salto temporal dos anos 90 pra atualidade, cara. Eu não vou falar nunca porque eu tenho só 30 anos e não tenho esse arcabouço intelectual todo, mas pra mim, pra minha vivência, me parece que a gente tá na época que tá mais evidente que a mídia é desonesta. Sim. E, cara, muito se fala como que quem dissesse isso fosse um teórico da conspiração. Mas você olha, cara, pra Globo News, pra Rede Globo, e você vê, cara, que é uma agência de propaganda do governo, cara. Não tem a menor imparcialidade, é ridículo. Figuras como... que dá até o jornalismo um tom vulgar, mesmo Sim. sem falar palavrão. Mesmo sem falar coisa baixa, mas uma Daniela Lima da vida, ela dá um tom de vulgaridade ao jornalismo, cara. A rainha das fake news. Pois é, e as pessoas querem, cara, que o monopólio de informação fique nessas pessoas, por isso que as redes sociais incomodam tanto. O que você acha que... Onde está mais evidente hoje que a mídia é mais comprada no Brasil? Nessa época de Ayrton Senna ou hoje em dia, cara? Não, na época a gente acreditava na mídia, né? Na época. O que fez, isso eu já falei várias vezes, nada na história da humanidade pulverizou tanto poder como a internet. A internet pulverizou poder. O cara lá, um cara que não seria ninguém se não fosse a internet, como o Whindersson Nunes, hoje é milionário. Sim. Whindersson, é Nunes, né? É, Nunes. É. O cara é milionário. Se não fosse a internet, ele não seria ninguém. Então a internet deu poder para o pobre, por exemplo, deu Sim. voz para o pobre. E por isso que a esquerda quer censurar a internet. Porque ela odeia o pobre tendo poder. Porque ela precisa do pobre para continuar votando nela. Qualquer partido que ganhe eleição com o voto do pobre, não vai acabar com a pobreza nunca. O pobre é o peão do xadrez pra esquerda. Exatamente. É o peão de xadrez. Né? Então, isso, se você fizer qualquer enquete, faça qualquer enquete, pense nas categorias mais sem credibilidade que existe no mundo. Faça em qualquer lugar uma enquete, em qualquer momento. Qual é a classe mais desonesta? Bota político, bota traficante do PCC e bota jornalista. Jornalista vai ganhar sempre. É. Agora, isso veio da onde? Isso veio, obviamente, por causa deles. Você vê, uma fake news que está saindo de cima a baixo agora é sobre as novas diretrizes do Meta. Sim. O Meta agora mudou. O sistema de análise de veracidade dos fatos, ele mudou. Antes era uma militante. Agência de checagem. Era uma militante de cabelo azul. Sim. Não existe agência de checagem, Sim. né? Sim. Era uma militante de cabelo azul, né? Que ela decidia se o que você estava falando era verdade ou não. Então agora a gente vai tirar isso e vamos fazer democracia, que é o que a esquerda diz que defende. Sim. O que é democracia? Dar poder para o povo. Agora as pessoas vão escolher, vão dizer se aquilo é verdade ou não. A pessoa indica, né? Ela fala assim, olha, isso aqui parece falso. E aí depois vai se verificar os fatos. Só que para isso funcionar, ele tem um sistema muito inteligente. Não adianta, por exemplo, eu falar que aquilo... Porque o que a esquerda fazia antes para censurar as pessoas? Como ela tem... muitos adeptos, muitos acólitos, eu brinco, né? A esquerda tem muitos acólitos. Chega lá o demônio, o líder dos acólitos e fala, ó, vai lá e acaba com aquele cara. Aí vai todo mundo lá e vota pra você perder a conta. Sim. Isso não funciona mais pras notas da comunidade que acontecem no Twitter e não vai funcionar pro Meta. Se eu for lá e eu falo que aquilo pode ser falso e você também fala... A rede não vai se importar tanto, a plataforma não vai se importar tanto porque ela vai verificar que nós dois temos perfis parecidos. Sim. Se você fala que aquilo pode ser falso e o Abner fala, ele vê, opa, são perfis aqui diferentes. Aí eles levam em consideração. Você entendeu? Então tem uma inteligência por trás disso. Bom, é uma coisa boa. Saiu na Folha de São Paulo, que por causa que o Meta vai demitir uns 10 acólitos lá de cabelo azul... A Folha de São Paulo disse que a civilização vai acabar. A civilização vai acabar. Tá lá a matéria procura lá a matéria da Folha de São Paulo. Histeria total. Histeria total. Foi o que aconteceu, mas por muito menos agora, foi o que aconteceu na pandemia. Cara, essas pessoas dão sorte que a gente vive no... E aí eu não quero me colocar como
como intelectual, como se eu estivesse acima de ninguém, não. Eu sou um cara medíocre. Mas, assim, falta até gente medíocre. O Brasil tá repleto de gente ignorante, porque eu não entendia. Assim, claro, eu entendia, né? Mas, assim, eu não vejo por que o Mark Zuckerberg dá esse anúncio e o Ministério, a Advocacia Geral da União, não foi? Sim. Pedir explicações ao método. O que ele tá falando é o seguinte: vamos tirar a agência de checagem, que é o Ministério da Verdade. Sim. E vamos colocar notas da comunidade. Isso foi suficiente para o Estado brasileiro se mexer. Alexandre de Moraes da declaração. Você não tá claro para a população que foi um pouquinho só mais esclarecida que isso tá ganhando tons de ditadura. Que isso tá tomando... Tá claro que o Brasil não é uma democracia plena. E eu sempre nem uma democracia meia boca. Nem meia boca. Eu sempre gosto de deixar claro, porque as pessoas gostam de dizer o quê? Que você é o cara que tá na porta do quartel. Eu não sou bolsonarista. Nem eu. Eu não tenho afiliação a nenhum lado político. Você também não. Nunca fui pra porta de quartel e, inclusive, critico o Bolsonaro direto. Não acho que ele é a solução. Acho que a gente tem que tirar o Lula, mas não pra pôr o Bolsonaro. Pois é. Então, tipo assim, tá claro que o Brasil tá tomando tons ditatoriais. Sim. E teve um convidado aqui que ele falou, ele viajou sobre a Coreia do Norte. E ele, Leonardo Lopes. Eu conheço. E ele deu muitas informações Gente legais, boa pra muita caramba. coisa. Tem esse episódio aqui no Fora da Caverna. Ele falou que lá tem eu esqueci o nome, mas é alguma coisa, Departamento de Agitação e alguma coisa, eu esqueci. Tem um jogo chamado Far Cry que ele conta isso. Eu jogo o 4, Far Cry. Isso, é isso aí 4. mesmo. Que tem o do cabelo loiro lá, esqueci o nome dele agora. É o Padmin? Padmin, isso. É. Você deve ouvir, conforme você vai andando no jogo, tem os alto-falantes. Tem, que você destrói. Que vão fazendo a propaganda do governo. Isso. E lá, você vê o alto-falante falando que eles têm o Ministério do Bem-Estar Social. Porque a esquerda adora dar um nome bonito. É eufemismo. Mas eles adoram dar um nome bonito pra coisas horríveis. Então, o regime de esquerda do Far Cry tem o Ministério do Bem-Estar Social. Porque é pra todo mundo viver num estado de bem-estar social. Sim. Então é assim, todo mundo tem que estar do lado do regime. Se você não está, eu ligo e denuncio você pro Ministério do Bem-Estar Social. Porque você tá contra. Aí o Ministério do Bem-Estar Social vai lá e mata você. E aí todo mundo fica no bem-estar social. Pacificar. Pacificar. Que ele descansa em paz. Então tá pacificado. Realmente, ele tá em paz. Tá em paz. Tá quieto. Tá pacificado. Então é isso aí, exatamente isso. Você vê, a Daniela Lima, inclusive, ela falou... Não foi a Daniela Lima, foi aquela Natuza lá. Sim. Que ela falou que ela foi agredida verbalmente num supermercado. Você viu isso? Sim. Não tem uma câmera, não tem uma foto. Acho que deve estar faltando câmera hoje em dia, né? Acho que ninguém tem, né? Não tem uma câmera, não tem uma foto, não tem uma testemunha. Mas só do fato de ela falar que foi xingada, o ministro Gilmar Mendes já fez uma nota. Falando, não, isso é um absurdo, a gente tem que combater isso aqui, não sei o quê. Aí o cara veio da Argentina, agora aí foi lá no Rio de Janeiro, você viu? Um cara, inclusive parece que ele trabalha no governo argentino, errou uma rua no Rio de Janeiro e tomou um tiro na cabeça, morreu agora. O ministro não falou nada. Isso que eu queria falar. Olhe bem, a gente vive num país que você não pode mais fazer sinais com a mão porque você pode morrer. Jovens estão matando jovens negros. Sim. Que se eu fizer... Não vou fazer sinal quando sou otário. Mas se fizer o 2, o 3, um hang loose, você toma um tiro em Salvador. Você já foi pra Salvador? Eu sou de lá. Eu moro em Pojuca. E é interessante, cara. Eu sou baiano, mas eu morei 10 anos em Alagoas pra fazer a faculdade. Eu conheci minha esposa lá. Eu comecei na comédia em Alagoas, mas eu sou baiano. Ah, então você é soteropolitano. Sou soteropolitano. Então você sabe, Salvador só tem negro. Massivamente. Você não vê um branco lá. Nos bairros nobres. mas eu acho que é a cidade mais negra fora da África. Isso, já é a segunda cidade em porcentagem de negros no mundo. No mundo, é. Só perde pra uma na África. Fácil ser a gente lá, é muito. Não, e é curioso, porque assim, como eu tava lá, fora de época. Porque quando você vai... O cara de São Paulo, ele vai pra Salvador quando? No Carnaval. Verão, eu fui fora de época. Então todo mundo sabia a 3 quilômetros de distância que eu não era de Salvador. Sim. Todo mundo sabia. Pô, isso eu fiquei... Minha mãe é baiana. E eu já fui pra tudo quanto é lugar na Bahia. Pô, Salvador, eu fiquei bravo lá. Tudo pra mim, cara, aumentava 10 vezes. Cara, tem isso.
Cara, de longe, não tinha como eu passar por... Ó, só pra você ter uma ideia, eu fui... Você lembra do grupo As Meninas? É bom, xibom. Isso, eu fui no show delas, lá tinha um rock, café, bar, sei lá o que, eu fui no show delas. Ali é legal, lá em Salvador, que tem muito show, Sim, você vê os artistas... segunda a segunda. E você viu, eu lembro que eu vi a Sheila Melli, a Carvalho, assim, ó, 30 centímetros de mim. Sim. Então isso é legal em Salvador. Tava eu e 4 amigos meus. Nós 5 brancos. E nós éramos os únicos 5 brancos do show. Elas pararam o show. E perguntaram, vocês não são daqui não, né? Falei, só sim, meu rei, como não? Elas pararam o show, porque a gente era os únicos 5 brancos no lugar. Você falou meu rei, pronto, já sabia. Meu rei é da Globo só. O baiano não fala, não. Eu já ia ser morto naquele filme lá que o cara faz. Cara, você vê, por exemplo, você não pode fazer sinais com a mão. Sim. Na favela, no Rio de Janeiro, alguns lugares tomados por milícia, você não pode escolher o gás que você vai comprar, nem a internet que você vai fazer. Entendeu? Você não pode fazer sinal com a... A gente vive em alguns lugares no narco-estado. Salvador está se tornando um narco-estado. Rio de Janeiro é um narco-estado. Isso tira, de verdade, a liberdade do cidadão pobre. Sim. E quando eles falam de democracia, eles geralmente falam como um sinônimo de liberdade. E tira a liberdade, como você bem falou, do pobre. Porque o rico, ele compra o gás que ele quiser, ele pega a operadora que ele quiser. Como é que incomoda mais um ministro do STF... uma postagem no Twitter do que uma pessoa que não pode fazer sinal, não tem liberdade de fazer o sinal com a mão, de comprar o que ele quer, de viver sob domínio do Estado. Hoje a violência é o maior empecilho para a democracia no Brasil. E quando se fala da violência na Bahia, porque quando se fala, qualquer morte que acontece aqui em São Paulo, qualquer morte, porque o governador Tarcísio, porque o Derrite, não sei o quê. Você tem 10 vezes mais morte na Bahia, ninguém fala o nome do governador, ninguém fala... A polícia que mais mata no Brasil é da Bahia, parece. E ninguém fala nada. Pois é. Entendeu? Porque é uma questão política, uma questão absurdamente política. Que, inclusive, se você pegar só o número, que só mata, parece que a polícia... Mas, assim, claro que a polícia tem que ser investigada. Claro. Eu até me arrependo que eu trouxe policiais aqui, e um era meu amigo, tudo bem, e o outro tava com um papo bem corporativista. Eu falei, não, porque tem tratamento diferente pro jovem periférico, e eu não sou lacrador, mas eu tô vendo a realidade. Pra quem é rico... Claro. Aí ele tinha um papo de defender o Sargento Cavalcante, era um papo de defender a corporação. Era um papo mais publicitário do que honesto. E eu me arrependo porque eu não fui mais incisivo. Só que eu fiquei naquela... Eu tô começando a fazer podcasts e eu fiquei naquela de ele ser convidado, não também constranger. Eu me arrependo disso. Sim. Só que eu quero fazer um parâmetro aqui, cara, que o número, você fala, a polícia da Bahia que mais mata. Mas você não pega também os números do que o tráfico mata. Então tem que ter um trabalho ostensivo, sim, da polícia. Sim, sem dúvida. Entendeu? Mas agora, claro, você tem que investigar os excessos, né? Então, mas aqui a gente precisa primeiro entender... primeiro, o crime tem que ser crime, porque aqui a chance de eu ser preso por falar uma besteira no podcast... no Brasil é muito maior do que eu ser preso porque cometer um crime. Com certeza. Se eu sair daqui e matar alguém, a chance a probabilidade de eu ser preso é de 4%, que é o que se resolve de crime de assassinato. Sim. Então, agora, se falar uma besteira aí no YouTube, a chance de você ser preso é enorme. Então, a gente tem que ver que tipo de sociedade que a gente quer e quem a gente precisa atacar. Se eu quero atacar quem tá falando na internet ou se eu quero atacar o crime. Vi agora lá os comentários lá, falei pra você antes do podcast. O Abner lá soltou um vídeo e o cara falando lá, ainda bem que você não pode mais vir pro Rio... Ele zoando, e os caras levam piada a sério. Sim. O cara falando, ainda bem que você não pode mais vir pro Rio Grande do Sul, porque você vier já sabe. Se orgulhando da violência do crime organizado lá. Não, e o cara... Não, mas ele mesmo ameaçando, se vier pra cá... Quer dizer, o cara, ele não quer matar os assassinos. Se você matar os assassinos, aí pronto, aí você é um animal. Mas ele quer matar um humorista por piada. Sim. Então o brasileiro, ele não tem sequer, e eu já falei isso, acho que é o corte que mais viralizou no Brasil e todo mundo conhece, que é a história do que a gente brinca do brasileiro médio ter o QI menor do que do macaco. Sim. E o brasileiro, ele não tem inteligência sequer pra direcionar a raiva dele. Sim. Você tem que direcionar a sua raiva pro humorista que tá fazendo piada ou pro cara que tá roubando o seu dinheiro e matando a sua família? Sim. O cara que tá desviando da saúde, da educação, Você vê, a gente bateu todos os recordes, todo mundo se ferrando, a gente bateu um recorde agora de arrecadação. Sim. Sem ninguém tá ganhando mais, mas a indústria tá evoluindo, as coisas estão crescendo. Por que estão arrecadando mais? Porque estão cobrando mais impostos. Você vai comprar agora uma carne moída, tá R$40. Sim. Uma carne moída
Tá R$40, um pacote de arroz R$40. Na pandemia, os jornalistas estavam achando um absurdo o arroz custar 17. Sim. Tendo uma pandemia. Tendo a pandemia. Né? E agora R$40, o pessoal tá normal. Então, o brasileiro precisa aprender a direcionar a raiva. Entender quem é o problema. E a gente tem alguns grandes inimigos hoje, que é a classe política, boa parte dela, você tem bons políticos, sem dúvida, mas a classe política e o judiciário nas esferas mais altas é um grande problema.